Bom dia, mais um devocional. Antes de começarmos, eu vou tirar uma dúvida aqui. Na nossa leitura vai ter uma palavra escrita esquife. Esquife, para nossa tradução, para o nosso entendimento, é um caixão de madeira onde se leva os mortos ou aquilo sobre o que se leva alguma coisa. Na Bíblia, nós recebemos essas duas referências. Que aqui nós lemos em Lucas 7,14, que fala sobre o esquife, e em 2 Samuel 3,31, que fala sobre o féretro, que também é uma caixa mortuária onde se coloca os cadáveres. Bom, vamos à nossa leitura. Como eu disse, é Lucas 7, do 11 ao 17. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade, chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Entenda, aqui já está expressamente para a gente explicado que uma mulher que já era viúva, que já não tinha o seu esposo, que só tinha o seu filho único, a quem ela tinha amor, mas ela o perdeu. Este filho que ela tinha perdeu a vida. Aqui não nos explica como isso aconteceu, mas o filho dela estava sobre esse esquife. Aqui é um cenário de morte, um cenário onde havia prantos, dores. Essa mulher que tinha esse único filho, que lhe trazia alegria, o filho que ela amava, o filho único de suas forças, estava sobre esse esquife. Um caixão. O que o caixão nos remete? Morte. O que o caixão nos remete? Tristeza. O caixão, quando nós olhamos ele nos tempos de hoje, quando você vai a um velório, você olha primeiro o caixão e não para o que está dentro dele. Mas você sabe que há uma vida ceifada dentro desse caixão, dentro desse esquife. E quando nós, essa cena, tanto lendo aqui na Bíblia, quanto nos dias de hoje, nos deparamos com tristeza, com perdas, que não são retornáveis mais a nós. Mas aqui o Senhor, que é Deus de vivos, Ele declara na palavra dele que o Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Ele entra no cenário. E aquilo que estava sobre aquele esquife, aquele símbolo de morte, ele ressuscita. Primeiro o Senhor, ele entra no cenário. E ele olha para quem? Entenda, preste bem atenção. O Senhor entrou no cenário onde havia morte, onde para aquela mulher estaria tudo perdido. Ele entrou na cidade, no cenário daquela tristeza, na vida daquela viúva, olhou para ela
ela chorando a perca que ela teve. Ela teve uma grande perda. Foi o único filho que ela tinha. E o que ela perdeu estava naquele cenário de morte, estava sobre aquele esquife, aquele caixão. Entenda bem, ele se moveu de íntima compaixão pela dor dela. Ele tocou o esquife. Ele tocou o esquife. E o defunto ressuscitou. O filho daquela mulher que ela havia perdido tornou a ter vida. Talvez você entrou nesse vídeo agora e você está num cenário de morte. Você está num cenário onde você tem na sua vida uma esterilidade. E eu estou dizendo sim, de que você não possa gerar filhos, de que você não possa ser mãe. Talvez a sua dor, a sua grande perda que está sobre esse esquife, que nos remete à morte, à tragédia, venha a ser a sua família, que está um do lado do outro, está todo mundo disperso, ninguém está unido para nada, está gerando um cenário de morte. Talvez a sua família esteja sobre esse esquife, que está representando perdas emocionais, perdas estruturais, perdas de união. Está tendo uma divisão tão forte na sua casa que você não sabe mais o que fazer. Talvez o que está sobre esse esquife espiritual na tua vida é a tua própria vida espiritual, tua vida de oração que morreu e você não sabe como ressuscitar. Mas entenda bem, o Senhor entra no cenário agora. Olha para você, independente do seu problema, às vezes não é nenhum desses que te disse agora, mas independente do teu problema, ele entra neste cenário de morte, onde teve uma perda, onde você não sabe mais como ressuscitar nem a tua alegria, suas forças. Ele entra nesse cenário de morte, toca nesse esquife, e a luta que você estiver passando, que estiver sobre esse esquife agora, ressuscitará. Porque para Deus não importa a sua luta, a tua dor. Não importa quando foi que ela foi gerada, que causou morte. Ele é Deus de vivos. Ele é o Senhor que dá a vida. Ele é o Senhor que vem para você agora ressuscitar essa área que está sendo tão afetada. E você não tem mais controle da situação. Morreu de uma forma que você também nem sabe como dizer. Está sobre esse esquife espiritual. E você não sabe como tirar esse problema desta cova para ressuscitar, para poder ter regeneração das coisas, para poder ter visão de como agir. Mas assim como o Senhor deu vida ao filho dessa viúva, tocou no esquife, ele voltou a viver, falar, e o Senhor o entregou à sua mãe. Ele toca nesse esquife, onde está a sua vida, a tua família, tua saúde, sua vida financeira, tua vida ministerial, tua vida de oração. Ele toca nesse esquife espiritual e devolve a você com toda a estrutura necessária. E todos verão toda essa fama de glória de Deus, de vida, e dessa vida que Deus gerou sobre você vai se espalhar em todos os lugares, na vizinhança onde você mora. Você testemunhará a virtude de Deus na sua vida. Ele deu vida ao filho dessa viúva e Ele dá vida a você agora. Receba em nome de Jesus. Coloca essa palavra no seu coração. Medita nessa palavra. Vai lá em Lucas e lê, medita. O Senhor vai falar com você. Eu creio, eu tenho certeza. Fique com Deus e que Deus dê vida a você em nome de Jesus.